O homem dobrou a aposta. Dobrou não, triplicou. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou essa semana que vai taxar os produtos chineses em 155%. A gente achou que 50% era muito quando ele taxou o Brasil e agora ameaçou a China com 155%. Você não ouviu errado. Você tem noção do que é isso? Se você não tem, fica nesse vídeo. Se você tem, também fica nesse vídeo que está imperdível. A gente vai ver a repercussão disso na mídia mundial. A gente vai ver o que isso implica no comércio global e se você é investidor, aí que você tem que ficar nesse vídeo mesmo, porque a gente vai dar dicas de como proteger seu patrimônio até lucrar com essa notícia e outros tipos de notícia. Bora pro vídeo. Pois é, a notícia já está bombando. Jornais americanos questionam se isso não é mais uma jogada de negociação de Donald Trump, enquanto a China acusa isso de pressão imperialista. Já a Europa liga os sinais de alerta para uma decadência global. Por exemplo, segundo uma reportagem da Axios, isso já é uma jogada conhecida de Donald Trump. Ele faz um alarde, faz uma ameaça alta para depois fechar um compromisso mais razoável, digamos assim. Já o pessoal da Business Insider definiu isso como incerteza estratégica, que é aquela arte de mostrar o taco antes mesmo de fazer a jogada. Mas vamos lá, vamos entender tudo isso. Os Estados Unidos disseram que se a China não ceder certas concessões a eles, vão taxar os produtos chineses em 155%. Isso implica dizer que qualquer produto chinês que chega aos Estados Unidos vai receber essa taxa e não só produtos prontos, já prontos para venda, por exemplo, mas insumos e até commodities, ou seja, matéria-prima que os Estados Unidos precisam na produção das suas próprias indústrias, chegariam bem mais caro vindos da China. E aí o que acontece? Olha que curioso. Paralelamente a isso, os Estados Unidos já estavam fechando acordo com a Austrália para fornecimento de certos insumos, em específico metais raros, que são essenciais na fabricação de produtos tecnológicos em geral. Exemplo de microchips, processadores e derivados. Ou seja, se alguém estava duvidando que o Trump ia ter coragem de fazer isso, esse acordo com a Austrália já é um sinal de que ele vai fazer mesmo. Porque aí, caso ele tenha mesmo que fazer, que taxar a China, ele já garantiu ao seu país essa matéria-prima. Então isso é mais um indício que ele vai fazer mesmo, caso a China não feche acordos comerciais da forma que os Estados Unidos desejam. Só que as coisas não são tão simples e tão fáceis assim para Donald Trump. Isso quase que inevitavelmente vai subir a inflação dos Estados Unidos. E agora a gente vai entender o porquê. Que os produtos chineses vão chegar mais caros aos Estados Unidos, isso já é óbvio, já está implícito na notícia. Só que o que a gente tem que pensar também é que as indústrias americanas que dependem de insumos e matéria-prima derivadas de outro país vão ter que agora que mudar de fornecedor. E aí que mora o problema, porque nenhum fornecedor consegue vender tão barato quanto a China. Por exemplo, se os Estados Unidos for buscar matéria-prima no México, até no próprio Brasil, a gente não consegue vender com tanta qualidade de preço quanto a China. Então, isso vai chegar no consumidor americano. Essa alta de preços vai chegar inevitavelmente no consumidor americano e mundial. Mas vamos falar aqui do americano, que é onde entra a delicadeza dessa atitude, o detalhe que pode acabar fazendo com que Donald Trump tenha dado uma tacada muito errada. E por mais que a inflação dos Estados Unidos vá subir um pouco, ele ainda tem apoiadores dentro do país dele. Porque qual é o objetivo com isso tudo? Além de ter um comércio mais vantajoso para os Estados Unidos com relação à China, é proteger as indústrias americanas. Porque elas têm que concorrer, competir de igual para igual com as indústrias chinesas, e a gente sabe que a China consegue produzir tudo mais barato, desde matéria-prima a produtos comerciais. Então, isso é uma forma de proteger as indústrias e o comércio americano. Então, talvez ele esteja apostando nisso, que por mais que a inflação aumente um pouco, seu eleitorado vai perceber que essa é uma atitude protecionista e patriota do Trump em relação ao seu país. Mas e na China? O que vai acontecer com a China? Vamos lá. Primeiramente, ela vai ter que exportar seus produtos ou matéria-prima para outros países que não os Estados Unidos. E o que vai acontecer? Vai entrar menos dólares na China e vai enfraquecer a moeda chinesa. Infelizmente ou felizmente, o dólar ainda é a moeda mundial. Então a China vai ter importações mais caras, porque a moeda chinesa vai ficar mais barata em relação ao dólar. Então a inflação na China também vai subir. Isso pode desaquecer a economia, porque o consumo interno do chinês pode se deteriorar. Mas e o Brasil? Como é que a gente entra nessa história? Vamos lá. Com essa fragmentação do mercado global,
os países vão trocar de fornecedores, principalmente de matéria-prima, e é aí que o Brasil entra, porque nós somos um grande exportador de commodities. A gente tem que saber se posicionar aí muito bem, porque a oferta não vai acompanhar essa demanda atual imediatamente. Os países vão continuar precisando de insumos, só que o comércio deles vai estar fragmentado. E é aí que a gente vai depender de uma boa infraestrutura, de uma boa diplomacia por parte do nosso país, por parte do nosso presidente, que infelizmente chegou a dar umas bolas fora aí, mas eu acredito que ele esteja sendo aconselhado já a tentar melhorar suas relações com países, independente de ideologias. Agora, uma outra consequência disso tudo que deve acontecer é a alta da taxa de juros americana. Porque o que vai acontecer? É quase inevitável que haja inflação nos Estados Unidos. E aí, o que o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, deve fazer? Aumentar a taxa de juros para poder controlar a inflação, para ter uma fuga de capital de outros países comprando dólar e a moeda ficar mais forte e não inflacionar tanto. Só que isso aí acaba sendo ruim também para o Brasil, porque vamos ter um real ainda mais fraco em relação ao dólar. Então, isso é mais uma consequência que a gente tem que ficar de olho. Porque você pode pensar, se o dólar vai subir em relação ao real, é interessante para gente que vai exportar mais, talvez. Só que a nossa dívida externa é baseada em dólar, nós importamos muito, principalmente tecnologia e produtos eletrônicos, então talvez a indústria do agro, de commodities, vai se beneficiar com isso. Olha, o investidor já vai recebendo uma dica aí. Porém, para o brasileiro comum, isso seria ruim, porque os produtos que a gente importa irão ficar mais caros. Então é isso, o mundo está mudando, está se fragmentando. A ordem mundial, como a gente conhece, acabou, não existe mais. O mundo está criando novas rotas terrestres, marítimas, novos comércios. A gente vê que no Brasil tem um investimento, uma obra bilionária chinesa, que é uma trilha ferroviária que liga o Pacífico ao Atlântico, que corta o Brasil inteiro e vai sair lá no Chile, no Oceano Pacífico. Então isso é mais um exemplo de como o mundo está se modificando. O poder talvez esteja trocando de mãos ou só se diluindo um pouco. E a gente tem que ficar ligado para o nosso país se sair bem nessa. Agora, lembra que eu falei no início do vídeo que a gente ia dar dicas para investidores baseado nessa notícia? O que ela significa para o meu bolso? Como proteger meu patrimônio ou até lucrar com isso? Pois bem, observe as empresas em sua balança de exportação e importação. Se a empresa que você investe ou pretende investir, ela depende pouco de insumos estrangeiros e exporta bastante, pode investir legal, que pelo menos momentaneamente as ações dela vão subir. Ou se seu patrimônio está lá, pode deixar ele lá, que vai estar bem protegido. Agora, se a empresa que você investe ou pretende investir depende muito de matéria-prima estrangeira, não exporta tanto, cuidado. Aqui a gente não vai bater o martelo e dizer que ações vão cair, porque isso depende de muitas outras variáveis. Mas cuidado com esse tipo de empresa, pelo menos nesse momento agora. E para você que ficou nesse vídeo até agora, a gente tem uma dica bônus sobre a arte de negociação que o Trump está usando. Não é arte de venda, não confunda. Arte de negociação, que serve para tudo na nossa vida. E o Trump não só está usando na nossa cara, dando exemplo, como ele escreveu sobre ela no seu livro, The Art of Comeback, em 1997. E como é que se define essa estratégia? A Axios, ela aponta que o padrão dele é ameaçar algo absurdo, deixar o outro lado desconfortável e depois apresentar uma solução moderada, como vitória. Ou seja, o padrão dele é aqui em cima, o objetivo dele não é esse, mas ele vai jogar a régua lá em cima, o objetivo dele está aqui. E aí quando ele, entre aspas, ceder ao outro negociador, até aqui, o outro negociador vai enxergar isso como uma vitória. Só que o objetivo do Trump já era esse. O objetivo já era aqui. Então ele subiu a régua para descer. Então isso é sensacional. E o mais legal de tudo é que ele está usando na nossa frente. Ele não só escreveu sobre isso, ele está mostrando. E isso pode ser um dos segredos de como ele construiu essa riqueza dele. Então, se você gosta de estar bem informado, se você é um investidor e não só gosta, como precisa estar bem informado, se inscreve aqui no nosso canal, porque o nosso objetivo aqui é esse: analisar cada notícia relevante no cenário mundial e ver o que está por trás de cada manchete. A minha missão aqui é essa. Então, dá o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.